A senadora Gleice Hoffmann, 3 minutos. Obrigada, senhor presidente. Doutor Gilson, a vida é muito engraçada mesmo e injusta, porque nós estamos aqui com essa discussão criminalizando uma das políticas públicas mais importantes para o desenvolvimento desse país, que é a política agrícola. Os planos safras, o plano agrícola e pecuário que se lança todos os anos. É verdade que antes do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tínhamos um incentivo para a agricultura, que era exatamente a aplicação dos recursos do depósito à vista e da poupança para o financiamento do crédito agrícola. Mas também é verdade que nós não tínhamos uma política clara de subvenção de juros, muito menos de seguro agrícola, muito menos de auxílio para fazer garantia safra, muito menos de assistência técnica e extensão rural. Simplesmente o dinheiro era colocado à disposição e o mercado operava. Tínhamos grandes débitos junto ao Banco do Brasil de produtores rurais que a cada ano procuravam negociar, produtores que quebravam, e a agricultura familiar nem de perto passava na porta de um banco, não tinha recurso para o agricultor familiar. A partir de 2003, com a implantação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que infelizmente esse governo provisório acabou com ele, colocou como um puxadinho da presidência da República, nós passamos a financiar também os pequenos agricultores. Então, além dos grandes agricultores, os pequenos agricultores com uma política clara de subvenção de taxas de juros, o que fez com que a nossa agricultura desenvolvesse muito e que o Brasil conquistasse um relevante espaço no mercado internacional, se tornando a agricultura, portanto, uma das ações da economia mais importantes para a balança comercial brasileira. Os planos de safra são lançados anualmente. Com a presidenta Dilma, nós tivemos um aumento muito significativo de recursos para a subvenção dos juros, para investimentos e custeio, tanto da agricultura empresarial como da agricultura familiar. Ela lança o Plano Safra, coloca a quantidade do recurso. Quem passa a operacionalizar é o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Eu gostaria que Vossa Senhoria falasse um pouquinho dessa operacionalização. Qual é a participação da presidenta nessa operacionalização? Também se tem a estimativa de demanda a cada ano do dinheiro que é colocado à disposição e também sobre se o crescimento do recurso durante os últimos anos, principalmente depois do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma para a agricultura, também não tornou mais complexa a administração desses recursos. Qual foi a evolução que nós tivemos de recurso? E também se o Banco do Brasil alguma vez colocou prejuízo em seu balanço em relação à operação do Plano Safra. Com a palavra o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 3 minutos. Bem, começando de trás para frente, sim, o Banco do Brasil colocou como prejuízo, e boa parte desse prejuízo foi assumido pela União nos anos 90, resultado inclusive da CPI que aconteceu aqui no Congresso, que foi a CPI do endividamento rural, iniciada em 93, que resultou na securitização em 95 e depois no PESA em 98 e 2000, né, onde o Banco do Brasil, em 2001, houve um processo de capitalização e compra de ativos, onde ele estava com uma carteira, eu diria, bastante deficitária de operações de crédito rural realizadas no período anterior, e essa carteira foi toda jogada para a União, e até hoje a União administra, então, uma carteira de operações de crédito contratados, em sua grande maioria até 95, né, no âmbito do PESA, no âmbito da securitização, onde a União, inclusive, passou a ser detentora dessas operações de crédito. Então, houve sim, né, só não foi um prejuízo maior porque a União acabou bancando o prejuízo do Banco do Brasil quando comprou esses ativos no processo de 2001. Mas o processo de elaboração do Plano Safra, ele se dá basicamente a partir de uma demanda levantada pelos bancos, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, bancos cooperativos. As organizações de agricultura familiar e empresariais se reúnem, seja no âmbito da CNA, seja no âmbito da CONTAG, da FETRAF, e a partir daí negociam tanto com o MAPA quanto com o MDA, trazem estas demandas ao Ministério da Fazenda, basicamente demandando taxas de juros, volume de recursos
recursos para cada uma das operações. O Ministério da Fazenda tenta juntar todo esse processo, né, vendo a partir do conjunto de demandas vinda dos bancos, vinda das organizações dos agricultores, e a partir daí começa-se um processo de negociação, onde vai se definir taxas de juros e volume de recursos, né, e a partir daí fecha-se um acordo com os ministérios de forma muito geral. E depois o Ministério da Fazenda, internamente, vai tentar ver junto ao Banco Central a disponibilidade de recursos de depósito à vista, de poupança, e com isso ele vai montando esse mosaico que é o Plano Safra, com diferentes fontes, diferentes taxas de juros, diferentes agentes operadores, diferentes custos. E eu diria que nos últimos anos vem ganhando força, inclusive com uma queda significativa dos custos. Nós chegamos a pagar quase 20%, 25% entre taxa de administração e equalização por ano por uma operação de crédito, e hoje nós estamos trabalhando na média de 5% de custos contra o que foi no passado, exatamente pela eficiência que as instituições financeiras ganharam neste processo. Quando se compõe esse processo todo, leva-se para o anúncio o volume geral. Mas essa distribuição, inclusive em determinados anos, a poupança rural tinha excesso de recursos, e nós operamos o que chamamos de fator de ponderação. Permitia que o banco aplicasse uma taxa uma taxa menor, e com isto, uma parte do dinheiro ele podia aplicar livremente no mercado. Quando começou a demandar mais recursos, né, tivemos que acabar com isso, e boa parte do recurso passou a ser emprestado diretamente para os produtores, e se acabou com o fator de ponderação. Então, isso permitiu com que a gente crescesse dos 50 bilhões que a gente tinha no passado para mais de 200 bilhões do que foi lançado no último Plano Safra. Mas é uma composição, insisto, de fontes, taxas, programas e linhas de crédito. 2 minutos, senadora Gleice. Obrigada. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui teria que ser para premiar a presidenta Dilma e não para criminalizá-la. Porque se nós temos hoje uma política que dá certo para a economia desse país, é a política agrícola. E Vossa Excelência sabe, presidenta, que está aqui presidindo a sessão, que Vossa Excelência é de um estado produtor, que é o estado de Goiás, eu sou do Paraná, que também é um estado produtor. A mudança da realidade da agricultura brasileira nos últimos 14 anos foi impressionante. Nós não temos mais agricultor tendo que negociar dívida na porta do banco, nós temos seguro agrícola hoje, nós temos assistência técnica, nós temos os pequenos agricultores assistidos, e nós estamos aqui querendo criminalizar uma presidenta exatamente por fazer isso. Eu quero saber como vai ficar a política agrícola brasileira depois dessa PEC que o presidente interino, que acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário dos pequenos agricultores, trouxer amanhã para o Congresso Nacional, em que ele vai limitar a despesa do orçamento pela variação da inflação. Eu quero saber quanto vai ser colocado... Não, tem um minuto. Quero saber quanto vai ser colocado para a subvenção das taxas de juros. E gostaria muito de ver os representantes da agricultura aqui, tão altivos, que estão nessa comissão e que discursam nessa casa, a reclamar com o presidente interino, porque vai acabar, inclusive, o subsídio para a agricultura empresarial, porque hoje a agricultura empresarial tem subsídio também, não é só agricultura familiar. Na familiar, nós chegamos a ter juros negativos para que o nosso produtor possa plantar, e na empresarial, nós temos juros muito atraentes. Hoje não tem uma propriedade nesse país que não tem um maquinário, que não tem um trator, que não tem uma caminhoneta, que não tem um caminhão, não tem. Todos têm. Nós melhoramos a qualidade da agricultura brasileira e nós estamos querendo criminalizar a presidenta da República por conta disso. E os senhores acham que banco perde dinheiro? Que é com o dinheiro do Banco do Brasil que nós estamos financiando a agricultura? É com o dinheiro do Orçamento Geral da União. E os senhores vão sentir a baixa disso quando chegar a PEC do presidente interino, que vai limitar esses recursos. Eu quero lamentar muito o que nós estamos vivendo aqui, porque, vou repetir, a presidenta devia ser premiada, porque os últimos 3 planos safras foram os melhores planos safras que o Brasil conheceu, inclusive atestados pelas entidades, não só da agricultura familiar, mas também das entidades empresariais. E quero dizer que eu tive a oportunidade, como ministra da Casa Civil, de fazer a negociação com esses agricultores, junto com a presidenta, junto com o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério da Agricultura. Todas
todas as reivindicações foram encaminhadas. Nunca faltou dinheiro para fazer operação de crédito para a agricultura brasileira. Então, eu gostaria, doutor Gilson, que Vossa Senhoria pudesse rapidamente falar sobre a evolução do financiamento da agricultura brasileira nos últimos anos. O que significou o aumento dos recursos para o financiamento da agricultura e para a subvenção dos juros? Doutor Gilson Bittencourt. Bem, senador, eu não estou com os números aqui direto, mas eu acho que a grande mudança efetiva no processo de investimento, do financiamento da agricultura... É o quê? Eu acho que a grande mudança e o grande o ganho efetivo que a gente teve nesses últimos anos foi, primeiro, a incorporação de milhares de agricultores familiares que estavam excluídos do crédito. A segunda questão foi a gente ter taxas de juros mais compatíveis com a realidade da agricultura, especialmente com a variação que a gente tem de preços e, portanto, taxas de juros fixas, tanto para a agricultura familiar quanto empresarial, né? E isso permitiu com que a gente alavancasse os investimentos, principalmente via tanto o Moderfrota, PSI, a gente modernizou, conseguiu avançar significativamente na modernização tanto da agricultura familiar quanto da agricultura empresarial, seja por você disponibilizar o investimento, seja porque você disponibilizou uma taxa compatível. Muito ainda do que a gente ainda tem de processo de dívidas, em geral, são de dívidas antigas, antes dos anos 2000, que ainda até hoje a gente sofre em relação a essas operações e com alto custo para a União manter essas operações. Mas houve uma evolução a cada ano, em geral 10, 15, 20% de crescimento, tanto na familiar quanto na empresarial, e foi isso que permitiu essa modernização, ou deu condições para essa modernização, logicamente com um papel fundamental dos produtores, que conseguiram ver nessas taxas de juros e nessas operações uma possibilidade de ampliar a sua produção e a sua produtividade, e é o que a gente tem hoje, pelo menos na maior parte dos nossos produtos, em termos de ganhos efetivos de produtividade, e muito mais do que produção, né, demonstrando efetivamente a importância do crédito no desenvolvimento tecnológico da agricultura. Senadora Gleice, 1 minuto. Obrigada, presidenta, e agradeço também ao doutor Gilson. Não tem como discutir a qualidade do programa e a importância dele dissociada da sua operacionalização e da sua administração. Não é verdade que houve descontrole e que não teria condições do Banco do Brasil ser pago em relação à subvenção dos juros. Se houve atraso em todos os anos. Aliás, isso ficou claro aqui ontem, quando o representante do Tribunal de Contas da União concordou com isso. Poderia ser um volume menor, mas houve atraso. Então, acho que é importante deixar claro que esse programa é um programa essencial para o desenvolvimento do Brasil. Eu lamento muito que ele esteja colocado aqui hoje numa discussão que estão criminalizando o Plano Safra. E isso pode ter consequências sérias a esse programa. Então, eu queria agradecer, doutor Gilson, os seus esclarecimentos. Acho que foi muito importante, porque ficou claro, primeiro, que não há crime de responsabilidade, porque não tem um ato da senhora presidenta, e que não era operação de crédito. Por quê? No relatório do Tribunal de Contas da União, passou a ser operação de crédito a partir do dia 9 de dezembro de 2015, quando o TCU manda no item 9.4.3.1, estou concluindo, que se registre como dívida, né, no rol de passivos do governo federal, da dívida líquida do setor público, os valores devidos pela União no último dia do exercício de 2015, e não faz nenhuma referência dos atrasos dentro do exercício financeiro. Obrigada, senadora. O segundo bloco, como inscrito, o senador Ronaldo Caiado.